Olá, conversamos hoje sobre o 6º capítulo do 3º livro do Código da Umbanda, intitulado O Magnetismo dos Orixás. A introdução é muito básica e muito importante. E o que ele vai discorrer sobre este capítulo? É exatamente como é feita a absorção e a irradiação que é feita pelos orixás. Como funciona isso? Assim, de uma maneira, eu acredito até bem grosseira, foi colocada pelos espíritos para nós, porque é até onde a gente consegue entender, né? Mas, enfim, né? Dá pelo menos para a gente ter uma noção, né? O que ele começa falando? Ele começa nos dizendo, como ele vai falar sobre como é feito, ele tem que começar desde o início. E o início, né, são através das 7 essências. As essências cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica e aquática vão formar os 7 orixás essenciais. Essas são as essências que formam os 7 orixás essenciais. Com o mesmo nome, eles não têm outro nome. Então, dentro daquela hierarquia, não sei se é hierarquia de formação, né? De formação das coisas, ou hierarquia por outro motivo, ou do nome hierarquia porque a gente chama, independente, mas é desde este início, digamos assim. Né? Então nós temos essas 7 essências, e esses orixás, eles vêm com o nome dessas 7 essências, eles não têm outros nomes. Né? Ah, mas e o Xangô? Né? E Oxalá, e Iemanjá, isso é mais para frente. Tá? Então esses 7 orixás, eles têm o nome de orixás essenciais, que seriam orixá cristalino, orixá mineral, orixá vegetal, orixá ígneo, eólico, telúrico e aquático. O mesmo nome das essências. O que acontece? Bom, o que acontece é o seguinte: esses orixás pegam essas essências, tá? Os orixás pegam essas essências, tá? E eles, como eles são indiferenciados, né? Eles não possuem a questão da polarização, né? Positivo e negativo. Esses orixás não têm isso, né? Por isso que eles não têm os nomes. Eles pegam essas essências como se fosse uma essência de alguma coisa para construir outra. Eles pegam e aí transformam, né? Amálgama, que eles chamam, né? Para transformar isto em outras coisas e fazer o que é preciso ser feito. Então, por exemplo, isso é muito importante. É através desses orixás. Isso é muito importante, isso. Porque a gente sempre se pergunta, vai abrir um parênteses, a gente sempre se pergunta de onde é que vem os sentimentos. Ah, o sentimento vem do coração. Ah, que coisa mais linda. Mentira, que coração? Teu coração é um órgão. Teu coração é um órgão. E só faz isso. Nada a ver com sentimento. Entendeu? Isso é bonito da gente dizer que é o coração, sim, porque é o chakra cardíaco, né, que bate. Quando a gente tem um amor, isso aqui, né? Bate mais forte quando encontra a pessoa amada, ou o filho, a filha. Né? Ok. Mas isso é muito... Na verdade, os sentimentos saem de lá, dos orixás essenciais, fazendo esse amálgama nessas essências, né? Amalgamando, transformando estas essências em amor, fé. Quem é o amor? Mamãe Oxum, é a fé, Xalá, justiça, Xangô, lei, Ogum e assim por diante. Esses sentimentos, eles são formados a partir destas essências. E nós, quando nós, em um determinado momento da nossa trilha existencial, e eu não estou falando terreno, eu estou falando de existencial desde sempre,
nós nos alinhamos, né, nosso mental se alinha com determinada coisa e aí vai desenvolvendo aquela coisa. Eu sou da justiça, então tu vai desenvolvendo aquilo. Eu sou do amor, então tu vai desenvolvendo aquilo. Tu faz um alinhamento, é como se tu captasse aquilo, é como se tu fizesse uma conexão e tu desenvolve aquilo, tu vai desenvolvendo tudo isso. Às vezes tu desenvolve a mais, às vezes tu desenvolve a menos, aí tu volta, faz de novo, não sei o quê, fica mais tempo num, não fica, o orixá te empurra para um lado, te empurra para o outro, faz não sei o quê, tu precisa desenvolver aquele outro, e assim vai indo, tá? Então, quando os orixás pegaram a essência, fizeram não sei o quê, começa a dividir, só que assim, eles não são polarizados, mas, então eles não são masculino e feminino, eles não são nada. Mas quando, então eles absorvem, fazem isso, vão lá, blá blá blá, tá, mas, entendeu? Então eles pegam o bolo, assim, né, as essências, os complementos, né, cada coisinha, vamos supor que tu vai fazer um bolo, tu junta tudo, né? Então, tu pega um pouco de farinha, um pouco de não sei o que, blá, blá, blá. Só que quando eles vão irradiar, ou seja, quando tu vai separar, ele já vai separando polarizado. Aí começa a surgir os outros orixás e outras coisas. Entenderam? Então aí as polarizações nas suas irradiações, elas já podem ser masculina e feminina, positivo e negativo, ativo e passivo, universal e cósmico. Entendeu? Polarizado. Muito importante essa parte. Então, a partir daí, então começa a surgir as diferenciações e a distinção entre os orixás, né? E referente a distinção dos orixás nos seus polos magnéticos. Um ser elemental que vive e evolui em uma dimensão básica formada por um só elemento, desenvolve dentro de seu mental um magnetismo igual ao magnetismo do orixá que o rege. E liga-se mentalmente ao polo magnético irradiador da energia que o está alimentando. Ou seja, faz exatamente, né, uma ponte só com aquele orixá. E vejam bem aonde nós estamos. Porque nós recebemos todos os orixás, não só os 7, não só os 14. Mas nós viemos, cada um vem para desenvolver alguma coisa. Está ligado a um orixá, digamos assim, a gente está ligado a um orixá, que é o orixá de cabeça, né? Que é dessa encarnação, para desenvolver alguma coisa. Então, nós estamos nos alinhando, entendeu? Estamos nos alinhando. Estamos nos equilibrando, melhor dizendo, né? Porque a gente continua recebendo, né, o amor, desenvolvendo a justiça, a lei, a ordem, a evolução. Tudo isso a gente continua desenvolvendo, continua recebendo e estamos com eles. Coisas que, né, que nem ele diz assim, numa dimensão básica formada só por um elemento, olha, vejam bem, né, numa dimensão bem anterior, onde nós já estivemos provavelmente, né, acho que com certeza, né, ligados a um só orixá. Provavelmente já tivemos, né? Aqui não está escrito isso que eu estou dizendo provavelmente, né, é uma opinião minha, né? Já passamos por esta fase. Aqui não diz assim, não, vocês que são seres diferentes pularam essa parte. Não diz aqui, também diz que não, nem que sim. Então, não sei. Eu imagino que dentro da nossa constituição, da nossa
da nossa caminhada já passamos por isso. Então já fomos ligados só a um orixá, né? E desenvolvemos aquilo, depois fomos ligados a outro e tal. No meio do caminho a gente se perde um pouco, né? Então faz parte da nossa evolução. Depois ele fala sobre a Umbanda, né, que não é só magia, que nem as pessoas dizem. Umbanda é só magia. Não, Umbanda é ciência divina. E ela é formada por um estudo, né, por estudo de magnetismo, de elementos, de energias, de vibrações, né, de sentidos, polarizações e radiações. Não é, vai ali, acende uma vela, faz uma magiazinha, isto é Umbanda. E aí canta o hino da Umbanda e faz louvor. Cara, não é só isso, velho. Não é. É muito maior que isso daí. É muito maior. Né? Tu não sabe com o que tu tá mexendo. Na verdade, a gente não sabe. A gente está estudando o básico, do básico, do básico, do básico e não sabe com o que tá mexendo. Né? E eles sabem. Né? E assim, não é magia. Magia porque... Não é assim, eu digo assim, não é só magia porque eles mexem, a gente chama de magia, mas para eles é ciência. Se for ver bem, né? Estão mexendo com energias, com coisas materiais. Uma magia se mexe com coisas materiais. Né? Mexe com fogo, mexe com água, mexe com, né, com ar, né? Com elementos ou com outras coisas que a gente, com éter, com outras coisas que a gente, com outros elementos que a gente nem conhece, mas que na maioria eu diria que são materiais. Tá? E aí ele confirma assim, se no estágio de formação do mental da pessoa, né, se nesse estágio de formação mental, né, esse ser absorver a essência do fogo, será atraído pelo magnetismo ígneo da dimensão elemental básica do fogo, onde desenvolverá sua natureza. Seu magnetismo, sua afinidade vibratória com um dos dois polos da dimensão elemental do fogo. Você é aquilo que eu estava falando antes, né? Então, assim, o que eu vou mostrar agora para vocês? Existem vários tipos, né, de desenhos onde aparece a absorção e a irradiação dos orixás, tá? De como isso é absorvido e de como isso é irradiado. Então são tudo linhas, né? Linhas contínuas, alternadas e assim por diante. Eu vou falando um pouquinho sobre isso. Isso aqui não é para decorar, isso aqui não é para decorar. Assim, isso aqui é importante eu saber por causa disso. Não. É importante tu saber que existe uma ciência e que isto é feito assim. Não é só, eu penso e parece que nem, né, uma mágica, né, de um mágico, entendeu? Não é assim. É um trabalho, um desenvolvimento. É física, isso é física, tá bom? A partir da dimensão elemental do fogo, né? Aquele ponto no meio que está aparecendo aí, tá? É o magnetismo atrativo, absorve a essência ígnea, ou seja, na questão do fogo ígneo, nós temos a absorção somente por aquele ponto central, ok? É assim, a absorção de qualquer coisa de fogo é por aquele ponto central. E depois de mexido, de transformado, tal, nesse centro neutro, irradia-se como elemento bipolarizado, ou seja, já sai bipolarizado, positivo e negativo, né? Ativo, passivo, esse tipo de coisa, tá? Então, a irradiação é feita pelos outros pontinhos. Neste triângulo, nós temos
No pontinho de cima, o orixá essencial, ok? E depois nós temos uma distribuição, ou seja, ele está recebendo e está distribuindo, né, numa bipolarização, ou seja, né, radiação passiva, positiva ou ativa e negativa ali, identificada pelo mais e menos, tá? Então, com esses dois, o que que acontece? Nós temos o orixá do fogo. Então, depois que ele fez isso daí, que ele irradiou, aparece o tal do orixá do fogo, que já está polarizado já. E aí já começa a aparecer o orixá elemental passivo, né? O orixá elemental ativo e o polo neutro. Isso aqui já é um outro orixá diferenciado, ok? Seguindo, nós temos o orixá ancestral. Depois disso, ainda, que também, a partir que sai do essencial, tudo já é polarizado. Então, todos vão ter esse positivo e negativo, entendeu? E aí já começa a formar ali, que nem ele diz ali, orixá passivo do fogo. Aí ele já começa a dizer já, ó, Xangô, Egunitá, positivo e negativo, linha neutra, entendeu? E aí vai diferenciando, cada vez vai diferenciando mais. Então nós temos assim, ó, o Xangô, ele é o elemento, o Xangô elemental, ele é positivo, irradiação passiva. Egunitá elemental é negativo, irradiação ativa. Irradiação passiva é igual a corrente contínua e irradiação ativa é igual a corrente alternada. A corrente contínua é aquela corrente em física, né, que o pessoal diz assim, que os elétrons só se direcionam num sentido, né? E a corrente alternada vai nos dois sentidos, né? Geralmente corrente contínua é para pequenas tensões e alternada para grandes tensões, né? Isso na física, né? Mas aqui também, né? Então nós temos ali, aparecendo aí para vocês agora, o Xangô, absorção de energia, olha como é que ele é feito, irradiação de energia, Egunitá, absorção de energia, Egunitá, irradiação de energia. Vejam como é feito isso daí. O polo magnético de Xangô capta em linha reta as energias elementais, sempre através de 4 entradas, e as irradia em raios retos em todas as direções, assemelhando-se a um sol luminoso. O polo magnético de Egunitá capta em zigue-zague as energias elementais, sempre por todas as direções, formando uma roda espiralada, e as irradia por propagação, assemelhando-se a um sol flamejante. Assemelhando-se a um sol flamejante. Observe que os magnetismos opostos, eles se diferenciam as formas como eles captam e irradiam as energias. Nessa grafia dos orixás, os traços riscados, eles obedecem às correntes eletromagnéticas e indicam quais orixás estão sendo firmados em um ponto riscado. Se bem que nem sempre isso é mostrado, né? Muitas vezes se oculta alguma coisa, né? Para que realmente não seja decodificado, porque não é para ser, né? Mas muitos dos traços são sim em função dessas irradiações ou absorção, muitas vezes, né? Tu vai fazer um trabalho, tu tem um tipo de traço, tu vai fazer um outro trabalho, tem um outro tipo de traço. Muitas vezes é para absorver, outras vezes é para irradiar, né? Ou dois, não sei, né? Eu não sei dizer também. Então, vamos ver então agora Obaluayê. Captação quadrática e radiação direcionada.
Olha como é que é. Como é que é os dois juntos? Como é que fica? Ó, né? Em Obá, nós temos uma captação angular e uma radiação por propagação. Olha os dois juntos, como é que fica, né? Parece uma flor, né? Coisa mais linda. Então, né, tu capta de um jeito e irradia do outro. Quando coloca um sobre o outro, fica dessa forma, né? Nanã, captação tetraangular e radiação reta. Né? Esse aqui é um pouco ao contrário do que a gente viu, né? E juntando os dois, né, fica desta forma. Homolu, captação reta e radiação em círculos concêntricos, né? E os dois juntos fica desta forma. E Ansa, captação em raios curvos e radiação em espirais, né? Dando origem a esta forma também, ó, que é o polo magnético completo. Oiá, captação em espirais e radiação em espiral, só que parece que um no sentido, outro no outro, né? Me parece. Bem estranho. Olha como é que fica os dois, ó. Até parece que é pro mesmo lado, né? É bem legal, né? Ah, Marcelo, por que eles são diferentes? Porque cada essência é diferente e tem uma vibração. Simples, né? Uma vibração, magnetismo. Xangô. Olha como é que é Xangô. Ok? A união dos dois, né? Xangô também. Egunitá. Captação em zigue-zague, radiação por propagação e o polo magnético completo. Oxumaré, captação cintilada por precipitação e radiação ondeante. Bem complexa essa, né? Polo magnético completo de Oxumaré. Bem complexo mesmo e muito bonito. Oxum. Oxumaré é Oxum do amor, né? Captação ondeante coronal e radiação reta em fluxos, polo magnético completo. Se a gente fizer Oxumaré e Oxum, a captação ondeante é muito parecida com a irradiação ondeante de Oxumaré, de Oxum com de Oxumaré, né? Interessante isso. Ogum, captação plana e radiação solar, polo magnético completo, né? Fica um quadradinho, bem legal também. Oxóssi, captação por concentração e radiação cavicular, polo magnético completo. Unindo-se os dois sempre, né? Captação Iemanjá, captação em raios retos e radiação por onda circular. Polo magnético completo. Oxalá, captação em paralelas. Oxalá, irradiação todas as dos outros orixás. Viu que não tem nem o desenho, né? Não tem o desenho, não tem. Que coisa interessante. Porque Oxalá é um magnetismo que absorve as energias cristalinas em paralelo. Sempre em paralelo. E as irradia em todas as outras formas. Como é que seria juntar todas as outras formas, né? Muito... Ver como é que é, né? Tem um quadro que eu vou mostrar para vocês agora, que
fala sobre um quadro que mostra, né? Um quadro que não fala, né? O quadro que mostra o primeiro e o segundo elemento, né, dos orixás. Porque às vezes, isso é importante, porque às vezes a gente diz assim, ó, um orixá, ele faz um determinado orixá, ele faz par com uma determinada orixá. E às vezes não é, às vezes é com outra. E a gente não sabe. Por quê? Porque depende do elemento em que está sendo formado esse par. Então, aí está então a tabela que diz assim, né? O orixá, os 14 orixás, o primeiro elemento, né? O segundo elemento e a linha, né? Tá? Então vocês podem ver assim, ó, o Oxum, o primeiro elemento é o mineral, sempre, né? Da cachoeira, né? Mas ela pode se unir também com o segundo elemento, o fogo. Entendeu? E aí o par dela, porque quando ela está com o mineral, ela está formando um determinado par com outro orixá. Quando ela tem o segundo elemento, ela está formando outro par. Xangô é a mesma coisa. Xangô forma um par com um determinado orixá quando está pelo elemento fogo. Quando é o ar, é o outro. Né? A sua linha continua sendo a da justiça. Yansan e Ogum, independente do elemento, continua sendo da lei. Isso é importante a gente saber. Mas os seus pares são diferentes. Ok? Então é isto. Que os orixás não são chamados de divindades por acaso. Eles são as divindades naturais porque são os tronos regentes da natureza. Muita coisa aqui pode ter ficado sem entendimento, tá? Mas ficou na consciência de cada um, onde um dia isso vai ser esclarecido de uma forma muito mais aprofundada e clara, onde relações são feitas e onde o entendimento vem, sim. O importante disso, que nem eu disse, é o livro mostrar a ciência de como é feito. Isso é importante. Não é só, sabe? Não, fiz, não interessa. Não. Existe, é feito, tem um trabalho, tem física, tem ciência, tem tudo. É muito complexo, muito profundo, muito evoluído, tudo isso. Então, por hoje era isso. Deus os abençoe e até a próxima.